Tertúlia. Boa tarde a todos e todas. Hoje é dia 27 de setembro de 2014, sábado. O verbete de hoje é o de número 3158, com 5 páginas, 46 logias e 7 máximos. O tema, autoparapsiquismo sutil, da especialidade autopercuscienciologia. A autora do verbete é a professora Estela Leal, a qual nós damos as boas-vindas aqui na condição de neoverbetógrafa. A professora Estela, ela é natural de Resende, do estado do Rio de Janeiro. Ela é graduada em Geologia, com especialidade em Geoquímica e é mestre em Geologia Econômica. Voluntária da Conscienciologia, docente e tenepsista desde 2012. O autoparapsiquismo sutil é a condição ou autovivência de a consim, homem ou mulher, captar e aplicar cosmoeticamente as minudências e pormenores das paravivências e parafenômenos, valorizando os mínimos detalhes do cotidiano, notadamente por meio dos registros parapercepciológicos e da arquivística pessoal. O holopensene pessoal da autopercussiência, parapercepciológica. A atenção à sutileza da mudança de bloco pensênico. O autoabertismo neopensênico. A autovigilância pensênica ininterrupta. O recolhimento íntimo, a autorreflexão, a importância do cuidado com o soma para melhor observação dos detalhes nas autovivências, a importância da organização no registro diário das parapercepções, a utilização do papel como facilitador no acesso aos registros das autoexperimentações, o fato de as sutilezas parapsíquicas mais surpreendentes poderem ter raízes na realidade nua e crua, a necessidade da imparcialidade no estudo do desenvolvimento parapsíquico. O autoparapsiquismo sutil, a sensibilidade parapsíquica mental-somática, a predisposição às parapercepções e aos parafenômenos através da interassistencialidade, a relevância do mapeamento da repetição da sinalética energética e parapsíquica pessoal, o aprimoramento da destreza parapsíquica, a rotina útil parapsíquica aplicada ao registro detalhístico das paravivências, a indagação aguçada das observações extrafísicas, as parapercepções efêmeras, mas de conteúdo auxiliar às ressexes, o desenvolvimento mental somático para melhor observação dos detalhes autoparaperceptivos, a atenção às minúcias das automanifestações na dimensão extrafísica, o extrapolacionismo parapsíquico. Na seção do detalhismo, a autora traz 25 sessões e na seção argumentologia, no item caractologia, a Estela ela apresenta uma listagem de 10 aspectos relacionados ao autoparapsiquismo sutil sob a ótica da mental somatologia. Vale a pena estudar e refletir sobre essa listagem que ela traz, que está bem interessante. Na seção remissiologia, dos 15 verbetes, nós destacamos agudização do autoparapsiquismo, autoparapsiquismo avançado, detalhismo, nuança, parapsiquismo intelectual. O autoparapsiquismo sutil descortina inúmeras realidades e para-realidades inerentes à consim paraperceptiva, potencializando as GSINs, o abertismo consciencial e a interassistência. Você está consciente quanto às sutilezas indissociáveis do autoparapsiquismo? Quais as aplicações úteis das parapercepções pessoais? A bibliografia específica traz 6 referências bibliográficas. Passando agora para a leitura da mega-análise realizada pela equipe de mega-análise da Enciclosapiens, nós temos detalhes, registros, arquivística, minudências, paravivências,
pararealidades, autovigilância, autoabertismo, mapeamento, criticidade, priorologia, despertologia, extrafisicologia, autolucidologia, autopesquisologia, mental somatologia, autopercussienciologia, autoparapercepciologia, autodiscernimentologia, conscienciometrologia. Stella, normalmente você já deve ter visto, a gente começa a apresentação dos verbetes, pedindo para o verbetógrafo explicar para a gente, dar uma panorâmica, contextualizada, onde que surgiu a ideia de propor esse tema, como é que foi no desenvolvimento do verbete, qual que foi a sua motivação para nos falar sobre a questão da sutileza do autoparapsiquismo. Tá ligado? Pronto. Deu certo? Ok. Bom, de novo, boa tarde. A minha proposta de fazer esse primeiro tema de verbete tem muito a ver com a minha percepção inicial sobre parapsiquismo e sobre autoparapsiquismo, ou seja, sobre qual que era o meu entendimento do próprio parapsiquismo. Então, inicialmente, qual que era a minha ideia? A ideia da casca grossa, né? Não, eu não tenho nenhuma parapercepção, eu não tenho nenhuma clarividência ou vidência, não percebo consciex, não percebo nenhum contexto desse tipo. Então, logo, eu não tenho parapsiquismo. Isso é um engano, né? É muito comum nas pessoas que estão começando a estudar sobre parapsiquismo, de alguma forma, tem isso mais mascarado, né? Durante a fase mais jovem da vida. É comum ter esse tipo de conceito. No meu caso, foi muito mais questão de uma fuga, né? E o que acontece? As pessoas acham que parapsiquismo tem a ver somente com show de ectoplasmia, você tem que ver as consciências do extrafísico como se fosse uma consciência intrafísica de carne e osso, que não é bem por aí. Muitas vezes você tem muito mais insights, ideias sobre essas consciências ou sobre contextos extrafísicos que não necessariamente envolve efeitos físicos, não necessariamente envolve a clarividência em si ou a clareaudiência. Então, é importante estar atento a essas minúcias, a essas sutilezas, porque é a partir daí que a pessoa desenvolve o parapsiquismo. Quando eu comecei a abrir um pouco mais a minha mente para essa questão da sutileza do parapsiquismo, alguns aspectos do parapsiquismo começaram a ficar mais evidentes e não tão sutis. Mas, continuando o estudo sobre isso, o que eu ando percebendo também? É que mesmo quando você tem um desenvolvimento parapsíquico mais avançado, por exemplo, em alguma certa linha, como a telepatia, a comunicação telepática, eu percebo que existem sutilezas, até mesmo nesse aspecto, que é um desenvolvimento contínuo, nunca para. Então, mesmo a pessoa que já é avançada, parapsíquica já veterana, por assim dizer, precisa estar sempre atenta a essas sutilezas, a esses detalhismos, para sempre desenvolver cada vez mais a sua autoperconsciência, ou seja, o entendimento sobre si mesmo e os diferentes veículos de manifestação que a consciência tem. Nossa, muito interessante essa abordagem que você faz, né, Stella, porque essa sua trajetória que você comentou, né, de que a pessoa ela já chega com uma, digamos assim, uma certa formatação de pensamento de que, pelo fato dela não ter vivenciado, não vivenciar fenômenos parapsíquicos mais avançados ou mais ostensivos, né, como você colocou, às vezes podendo ser encarados como shows parapsíquicos, ela tem a falsa percepção, a falsa ideia de que ela não tem o parapsiquismo, né? Quando a condição do avanço da parapercepciologia, né, no desenvolvimento da parapercepciologia e na questão
do parapsiquismo mais requintado, a gente pode dizer assim, reside justamente essas percepções mais sutis. Né? Então, às vezes, a pessoa ela já tem um nível de parapsiquismo que já é desenvolvido, e o desenvolvimento desse parapsiquismo se demonstra justamente por essas percepções mais sutis, né? Ao invés de ter, digamos assim, parafenomenologia mais ostensiva, mais concreta, né? que a gente coloca. É isso mesmo Bom, que eu venho percebendo. Isso aí. Então vamos às perguntas aqui. A verbetógrafa professora Estela. Em estrangeirismologia, na página 1, segunda linha, como podemos otimizar nosso rapport com a paraprocedência no nosso dia a dia? Bom, no caso, o que eu percebi desse rapport com a paraprocedência tem muito a ver com, digamos assim, com paracondicionamentos que nós temos. Então, muitas vezes você não se acha capaz de ter um certo entendimento ou prestar uma certa assistência, e você percebe muito isso no voluntariado, muito isso na docência. E eu já me peguei muitas vezes, durante o voluntariado, me sentindo surpresa comigo mesma, com o nível de assistência, e eu vejo que eu capto ideias que já são inatas a mim mesma durante o processo de conversa com a pessoa, né? Seja num cafezinho ou até mesmo numa tarefa de esclarecimento um pouco mais avançada. Então, eu acho que essa é uma técnica que você pode fazer, verificar no seu trato com as pessoas, quando você tem a capacidade de ajudar as pessoas e muitas vezes você fica surpreso com você mesmo. Isso é um aspecto de paraprocedência, um aspecto do que você ainda não conhece sobre você e que você já teve acesso, já teve entendimento durante o seu curso intermissivo, antes de você voltar à vida intrafísica. Então, isso é um bom aspecto de você ter acesso, ter esse rapport com a sua paraprocedência. Uhum. Ainda na página 1, Estela, agora na fatologia, na primeira linha. Você pode aprofundar a importância do cuidado com o soma para melhor observação dos detalhes nas autovivências? Você toma quais cuidados com seu sono? Bom, é necessário, primeiro, os cuidados básicos, né? Então, no meu caso, eu tenho uma vida muito corrida. Eu trabalho de 7h30 às 6 da tarde. Muitas vezes eu viajo, eu trabalho. Nos tempos livres tenho voluntariado, tenho cuidado com a família, tenho cuidado com a casa. Então, o sono acaba ficando em segundo plano. E esse é um cuidado essencial, principalmente com a pessoa que tem interesse em desenvolver o parapsiquismo. Sem ter o sono reparador, nem em excesso e nem pouco, né, é essencial que a pessoa tenha esse cuidado com o sono. Então, o que eu percebo em mim é quando eu fico um pouco relapsa nesse aspecto, eu perco as parapercepções, eu perco, às vezes, domínio emocional, às vezes eu fico um pouco irritadiça com sono, e isso acaba atrapalhando a rotina, o cotidiano de captação das parapercepções, do parapsiquismo em geral. Então, isso aí eu acho um ponto básico muito importante. Sem contar com outros aspectos que também são relevantes comentar, sobre não exagerar muito à noite com comida em excesso, bebida alcoólica. Esses aspectos acabam atrapalhando o desenvolvimento parapsíquico da pessoa, né? Obviamente. Essa questão do sono que você trouxe, ela é bem importante mesmo, porque além de justamente a carga horária de sono, né, individual, ela fazer todo esse trabalho, né, de reparação, de recomposição celular, neurocelular e tudo, isso vai influenciar na condição da lucidez, da atenção, da percussência, que são atributos que você menciona bastante aqui no seu verbete. Tem um efeito também na questão da memória, né, Estela? Então, a ausência do sono, o desregramento com relação à carga horária de sono, isso foi influenciando diretamente na memória da pessoa. Como é que você vê esse papel da memória na condição do autoparapsiquismo mais sutil? Bom, eu tenho experiências muito ricas quando eu rememoro
experiências de projeção consciente ou de semiprojeção. Então, essa questão, inclusive, da saúde do soma, é importante manter sempre esse equilíbrio entre os diferentes veículos, né? Então, a questão da saúde do soma ajuda nessa transferência, né, da informação que você tem no paracérebro até o seu cérebro. Então, a questão da memória, da rememoração de projeções, eu considero muito importante para o desenvolvimento parapsíquico da Consim, de uma forma geral. Professora Estela, boa tarde. Eu gostaria de perguntar sobre essa questão da arquivística. Como é que você faz esse processo? Porque a gente tem a tendência a juntar, às vezes, muito material, ou mesmo até no próprio computador, várias pastas. Como é que você faz a taxologia desse material? Bom, eu comecei a fazer esses registros no início, mais no meu smartphone pessoal. E eu percebi alguns insights de que o ideal seria fazer isso de forma escrita. E eu sou entusiasta de tecnologias, então eu pensava, não, para quê? Eu tenho isso aqui à minha mão, vamos registrar a partir do smartphone e de uma forma que seja tudo muito rápido, eu tenho acesso às tecnologias novas, sempre fui muito interessada nisso. E hoje tem alguns aplicativos, né, que assim facilitam ou proporcionam muito fácil esse acesso, né? Tem vários aplicativos que ajudam, né, no registro, seja de EV, de sinaléticas. Exato. Mas desculpa, continua. Mas eu teve uma experiência específica em que eu tive uma experiência de projeção com um parente já desfamado, que foi muito importante para mim. E eu registrei isso no smartphone. Fiquei muito entusiasmada com a experiência. E quando eu fui transcrever isso para uma planilha digital que eu tenho, que é um diário parapsíquico, que eu registro para percepções em geral, eu deixo isso numa planilha Excel no computador. Quando eu fui fazer isso, eu não sei o que foi que eu fiz, que eu acabei, em vez de copiar a nota, eu apaguei a nota, sem querer, no aparelho. E aí eu fiquei incomodada com isso e relembrei de um insight de amparo durante outra sessão de TENEPS, que eu vi a imagem clara de um bloco e uma caneta. Ou seja, o insight, olha, registra no papel suas experiências. E depois que eu comecei a registrar mais no papel, depois dessa decepção tecnológica, eu comecei a... Na verdade, não é nem decepção tecnológica, decepção com... o problema é o operador, na verdade, né? E isso acontece muito, esses pequenos acidentes acontecem. Faz parte até da própria questão energética, do parapsiquismo. Então, quando eu comecei a registrar no papel, mais no bloquinho que eu tenho, eu percebi que é muito mais fácil acessar os registros. É muito mais tranquilo você acessar registro de 6 meses atrás e verificar. Eu separo meus bloquinhos por cores. Então, o primeiro bloco é preto, o segundo é amarelo. Tem um vermelho só para registro mais de pensenologia, né, a parte de educação pensênica minha. Então, começo a me organizar assim de forma mais analógica agora. Conseguir me adaptar melhor e me desenvolver melhor dessa forma. Até aqui na sua fatologia, né, Estela, você menciona na terceira linha a utilização do papel como facilitador no acesso aos registros das autoexperimentações, né? Essa frase foi exatamente essa minha experiência. Resultado dessa experiência, né? Vamos continuar aqui a pergunta desse teletertuliano. Agora, Estela, na página 2, na primeira linha da parafatologia, pergunta: como adentrar nos bastidores do parapsiquismo ainda tão obscuros para nós? Como adentrar os bastidores do curso SCP-2? Bom, eu coloquei esse tema aqui, os bastidores, exatamente porque os bastidores envolvem você acessar as sutilezas do parapsiquismo. Então, foi por isso que eu coloquei isso aqui. Bom, a minha dica fica justamente uma frase que eu coloquei um pouquinho atrás aí na parafatologia. É o aspecto de você mapear as repetições das suas sinaléticas. Porque a experiência que eu tenho, por exemplo, com parafenômenos como clarividência, às vezes eu tenho experiências de que me atrapalham um pouco.
Porque já vem muito a minha interpretação em cima do que eu estou vendo, vem muito a minha preconcepção do que eu estou vendo. Então, mas a sinalética, se você já mapeou a repetição da sinalética, você sabe estatisticamente o que essa sinalética significa, se é a aproximação de um amparo, se é a aproximação de uma consciência mais energívora, que precisa de maior assistência, se é um contexto em que uma sinalética que você precisa entender melhor o campo, o ambiente que você está inserido, então você já tem certeza do que você está captando com o seu parapsiquismo. Então, entender os bastidores do parapsiquismo é muito entender sobre as suas próprias sinaléticas. Eu vejo isso dessa forma. Agora, quanto à minha experiência dos bastidores do ECP2, teve mais a ver, durante o evento, com as experiências projetivas que eu tive no ECP2. É um evento que a gente fica muito mais deitado, então tem muito mais propensão a experiências projetivas, né? Então, no meu caso, o acesso aos bastidores, a um contexto que eu estava inserida no ECP2, teve mais a ver com as projeções que eu rememorei no próprio evento. Então, uma boa dica também, né, Estela, para a gente adentrar os bastidores do curso ECP2 é fazendo bastante ECP2. Né? Boa ideia. Então, você vai, assim como o bastidor de qualquer curso de campo, né, enfim, seja do complementário, mas especificamente de dimensão Projeto Serapis, enfim, dos cursos de campo que hoje a CCC oferece. Então, você fazer bastante curso ECP2, isso ajuda, sabe? Porque cada vez mais você vai se familiarizando com o trabalho, você vai entendendo mais já aquela de surpresa, né, da dinâmica intrafísica que normalmente ocorre com os alunos de primeira vez, ela é superada, a pessoa relaxa mais, né, ela passa a entender aqueles conceitos que eu tenho a oportunidade, pelo menos, de entender através das vivências, aqueles conceitos que a gente traz do ECP2, dele ser um campo consciencioterápico, né, de ali se trabalhar tal como se ocorresse uma tenepse de grupo, né. E aí, a partir disso também, uma outra dica para se adentrar mais ainda os bastidores do curso ECP2 é fazendo parte da equipe de campo do curso. Porque ali a pessoa ela já vai ter o amparo de função específico daquela atividade, ela começa a trabalhar com o curso, né, às vezes meses antes, semanas antes, seja na preparação, na organização. Então, ela já se linka com todo o trabalho de assistência, de desassédio que o curso faz, que não ocorre só nos 3 dias específicos, né, que o curso de campo ali, normalmente sexta, sábado e domingo, mas o trabalho de assistência e desassédio começa bem antes e ele continua bem depois que o curso termina. Então, assim, eu estou falando pela minha experiência, né? Então, trabalhar na equipe do curso de campo de um ECP2 ajuda muito. Você ter essa vivência mais pormenorizada, você acessar informações, inclusive mais sutis do que é feito ali. Porque você deixa de estar só na função preponderante de assistido e você passa a ser preponderantemente assistente. Então, você já tem acesso a um outro nível de informação. E aí, dentro da questão da equipe de campo, é uma boa dica também você virar EPCOM de ECP2. Ali também você tem acesso a outras informações, outras realidades, outras oportunidades que se tem de adentrar nesses bastidores do curso. Né? Então, fica a dica aí para você e para todo mundo. Você faz parte já da equipe de ECP2? Não, ainda não. Essa é uma ótima dica. É uma boa. Agora, um aspecto que você está comentando, né, Cristina, é muito assim... acessar os bastidores do parapsiquismo tem muito a ver com você cada vez mais qualificar a sua assistência, né? Exatamente. É isso que você está comentando. Exatamente. Porque daí você vai ter muito interesse da equipe de amparadores em descortinar o extrafísico para a consciência. Então, a assistência em geral é uma excelente técnica de acesso aos bastidores, né, do parapsiquismo. A partir da qualificação da sua intencionalidade interassistencial, é como se você fosse adquirindo credenciais, digamos assim, mais avançadas para você adentrar em espaços, em ambientes, para você interagir, entendeu? Numa ambiência de desassédio, de interassistencialidade mais avançado também. Então, é como se você fosse adquirindo
passes de acesso, entendeu? A determinadas ambiências, determinados contextos, determinadas consciências, determinados desafios de desassédio, e com isso você vai adentrando mais ainda os bastidores, as coxias, né, do parapsiquismo. Muito bom. Vamos voltar aqui na página 1, Estela, na segunda linha da fatologia. A teletertuliana pede para você falar sobre a importância da auto-organização no registro diário das parapercepções. Você começou a falar sobre isso, né, quando você comentou aí da sua metodologia arquivística, mas com relação à auto-organização no registro diário das parapercepções. Então, ou seja, não adianta nada você ter a metodologia arquivística se você não faz o registro diário. Então, ou mesmo o registro na hora. São incontáveis as vezes em que eu perdi vivências importantes, vivências importantes, por não ter parado na hora e registrado isso. Então, de madrugada, né? A gente acorda, relembra uma projeção, fala, nossa, legal, aconteceu isso, aquilo. Eu vou lembrar disso, eu vou registrar amanhã cedo, com certeza. Aí você acorda de manhã e fala, olha, eu não lembro de nada que aconteceu. Eu só sei que aconteceu um aspecto importante, relevante, e não anotei na hora, então já era, você perde a informação. Então isso tem muito a ver com a própria sutileza do parapsiquismo, de você ficar atento a essa questão da memória. Então, e muitas vezes se eu não registro logo após a TENEPS, logo após uma projeção, eu perco essa informação. Então a auto-organização é essencial. Você menciona essa questão da auto-organização no sentido da manutenção do hábito, né? De registrar logo, de não ter preguiça, né? Não pode ter preguiça. Porque às vezes a pessoa pensa que a auto-organização é única e exclusivamente a organização externa à consciência, né? Ter o papel organizado, ter, né, as anotações organizadas, isso também. Mas o que você está trazendo é algo mais sutil e até mais importante, não é isso? Ou seja, a auto-organização pensênica dos hábitos, da postura, da conduta da pessoa, para que, por exemplo, nesse caso que você está trazendo, né, ela não tenha preguiça de madrugada ou qualquer hora ali que ela vive logo de manhã, ela pegar papel e caneta e anotar. E registrar, isso mesmo. Muito bom. Ainda na fatologia, na primeira página, na quarta linha, Estela, você pode citar exemplos do comedimento e a ponderação contrabalanceando as vivências parafenomênicas? Eu coloquei isso, teve a ver com o meu entusiasmo com acesso ao parapsiquismo e teve algumas situações em que eu comecei a comentar isso dentro do círculo familiar e eu percebi um pouco a mudança de comportamento da família com relação a isso. Então, às vezes eu ligava para minha mãe, por exemplo, e falava, oi mãe, como é que está o fulano? A minha mãe, por que, minha filha? Você percebeu alguma coisa? Tem alguma coisa errada com ele? E aí eu falei, não, mãe, eu só quero saber como é que está, né, essa pessoa. Porque muitas vezes antes eu comecei a comentar sobre experiências de pré-cognição, de projeção em que eu via determinado parente sendo assistido. Então, acabou que ficou um pouco estereotipado esse aspecto, né? Então, eu comecei a ficar um pouco mais comedida com isso aí dentro do círculo familiar. Isso aí também é importante para... Muitas vezes a gente tem que ter diplomacia, bom senso, do que comentar, do que divulgar e do que manter mais para si próprio, né? Isso aí é muito importante no aspecto da assistência, né, às outras consciências. Eu acho que tem uma pergunta aqui que você pode fazer até um gancho com essa sua última fala. No final da penúltima linha da fatologia, na página 1, como funciona a necessidade da imparcialidade no estudo do desenvolvimento parapsíquico? Isso é essencial, porque você não pode deixar os seus condicionamentos, as suas repressões influenciar na sua interpretação da sua vivência parapsíquica. Isso acontece mais do que as pessoas pensam. Então, a imparcialidade, eu observo muito nas minhas experiências extrafísicas. Então, por exemplo, eu tive uma determinada relação com uma pessoa no cotidiano,
em que eu pensando assim, olha, eu não fico incomodada com esse contexto que a pessoa, né, agiu de forma errada comigo. Então, eu sou tranquila com relação a isso. E só que no extrafísico, muitas vezes, tem um aprendizado durante uma projeção, em que mostra que, olha, o meu controle emocional não foi tão grande, eu fiquei descontrolada, eu fiquei irritada, eu fiquei incomodada, muitas vezes repetindo o mesmo contexto do intrafísico. Então, eu percebo, veja bem, eu não controlei a minha emoção nesse aspecto. Eu estou me reprimindo com relação a isso. Então, eu preciso me reciclar nesse aspecto. Então, essa questão da imparcialidade. Você não achar que a sua interpretação sobre determinada paravivência é a última ponto final. Você precisa sempre ver isso sob diferentes ângulos. É a questão do metapensene que eu coloquei aqui, né? O pensene sobre o pensene. Você sempre verificar se realmente você está pensenizando de forma autêntica ou não. Isso é questão da imparcialidade. Muito bom. E na parafatologia, na página 1 ainda, na terceira linha, você pode aprofundar a relevância do mapeamento da repetição da sinalética energética parapsíquica pessoal? A gente já acabou falando um pouco sobre isso. A sinalética, eu acho que é o aspecto mais importante do desenvolvimento parapsíquico. Justamente porque, como ela se repete, são sensações personalíssimas que cada pessoa tem, você pode confiar na sua sinalética e você passa a ter autoconfiança no seu parapsiquismo. O que é diferente, às vezes, em determinados parafenômenos, como a clareaudiência ou a clarividência, em que pode entrar pré-concepções suas, condicionamentos seus em cima daquela interpretação. Às vezes misticismo, às vezes um pouco... Até ceticismo, às vezes, né? A pessoa pode dar uma interpretação errada. Já a sinalética, não. A sinalética, ela te informa de forma correta uma codificação do que você está vivenciando dentro do seu parapsiquismo. Então, isso aí é muito importante. E ela precisa ser repetida porque, às vezes, a pessoa participa de uma dinâmica parapsíquica. E aí fala, eu tive um sopro na orelha esquerda quando eu vi a Concierge X, por exemplo, um amparador. E se essa sinalética não se repete, então aquilo provavelmente pode ter sido, não sei, o vento do ar-condicionado, entendeu? E é importante você ter essa cientificidade, você ter esse aspecto da imparcialidade mesmo. Olha, nem sempre a sinalética vai ser uma sinalética. Ela está se repetindo várias vezes? Então você já pode ter confiança com relação a isso. Então, essa condição que se traz também, Estela, eu acho bem importante a gente ressaltar, porque existe muitas vezes, eu observo isso no curso aí, pela pergunta que as pessoas fazem, pelo como as pessoas colocam, que ainda é uma dificuldade de entender essa metodologia de identificar a sinalética. Então, muitas vezes as pessoas confundem o sinal com a sinalética. A sinalética, ela já é o resultado de um estudo da identificação, da decodificação e da utilização daquele sinal que ocorre repetidamente e que já foi fruto de um estudo mais pormenorizado em termos de hipóteses do que aquele sinal traz, né? Qual a interpretação que se pode dar, qual que é a atribuição que se pode dar àquele sinal. Então, como você falou, às vezes a pessoa ela passa por um determinado evento e ela tem um sinal lá, a condição do sopro, né, no ouvido, e ela já fala, porque a minha sinalética... Não, calma, ainda não é sinalética isso. Né? A sinalética, do seu ponto de vista técnico, ela é justamente um resultado, como você disse, de um estudo mais técnico, com critérios metodológicos relacionados à observação de quando ocorre o sinal, quais são os contextos em que aquele sinal se manifesta, quais são as repercussões holossomáticas que aquele sinal traz. E uma vez que aquilo se apresenta de forma repetida, reiterada, né, e digamos assim, os dados aliados àquele sinal, eles passam a ser mais consistentes, você começa a elaborar uma hipótese, e aí a partir dessa hipótese você começa a testar essa hipótese, que é justamente a utilização da sua sinalética. E há, muitas vezes, um certo, assim, afoiteza, né? No sentido de já identificar ou considerar determinado sinal enquanto sinalética parapsíquica. E um outro fato que eu também queria só ressaltar nessa tua fala é a condição da autoconfiança parapsíquica.
Porque a sinalética realmente, eu concordo com você, na minha experiência, minha vivência, é realmente um dos fatores, uma das ferramentas que mais proporciona autoconfiança para a psíquica na pessoa, entendeu? Porque ela é desenvolvida por você mesmo, né? A própria pessoa que desenvolve, ela que estuda, uma vez que esse estudo seja feito da maneira correta, mais detalhista, e é a partir disso, então, que a pessoa passa a ter muito mais autoconfiança nas suas parapercepções. Muito bem levantado. Página 2, fobiologia, a superação da descrenciofobia. Podia ampliar essa, como foi para ti, se é casuística, você... Ok. Tem um exemplo, nos primeiros laboratórios que eu fiz no IPC, de técnica energética, e aconteceu comigo o seguinte: eu tive eu tinha a leitura do que ia ser feito ou estudado no laboratório antes mesmo do professor comentar. E depois eu fiz esse comentário com o professor e com os colegas do curso, né? Eu fiz, que interessante, teve uma coincidência no meu caso, em que eu fiz eu percebi o que o professor ia comentar antes de acontecer. Aí um colega que estava participando do laboratório falou: não, peraí, isso aí não é coincidência, preste atenção, isso aí é parapsiquismo mesmo. Você fez a leitura do campo. E muitas vezes quando ele falou aquilo, me deu um pouco de impacto, eu percebi que muitas vezes eu subestimava essas parapercepções. Então é muito da descrença mesmo, de eu não acreditar no meu próprio parapsiquismo, achar que era tudo uma questão de coincidência, ou na verdade eu não tive aquela percepção. Então e era muita questão de medo do próprio parapsiquismo. Então foi por isso que eu coloquei esse aspecto aqui na fobiologia. Não sei se ficou claro. Ficou? Eu queria perguntar aqui na página 2, na parafatologia, aí na terceira linha de baixo para cima, o desenvolvimento mental somático para melhor observação dos detalhes autoparaperceptivos. Qual que foi a sua relação aí com o tema? No caso aqui, o desenvolvimento mental somático, eu vejo muita questão de você focar não só nos estudos, né? Porque quando a gente lê isso aqui, pensa muito na questão de estudo sobre parapsiquismo geral. O que é muito importante, sim, a gente não pode tirar a importância disso, não. Mas quando eu coloco aqui o desenvolvimento mental somático, eu pensei muito também sobre todas as vezes em que eu tinha esse trabalho diariamente de fazer o registro das parapercepções, sempre me via a seguinte ideia de que seria importante esses registros para futuras GESCONs, de alguma forma, seja na forma de artigo ou de verbete. E foi a partir dos registros também que eu tive a ideia mais concreta de escrever esse verbete. Então, o desenvolvimento mental somático, para melhor observação dos detalhes, tem muito a ver com você se predispor a GESCON mesmo. Eu vi uma relação aí também desse item lá na página 4, com o item 7 da sua caracterologia, né? Lá, projetabilidade, as neossinapses adquiridas e reforçadas pela releitura dos apontamentos minuciosos das experiências projetivas. Aí o item 7. Eu vi que tem relação também, né? Você, ao reler aquelas experiências, você faz até uma nova interpretação, às vezes, daquela vivência. Exatamente. É como se você reforçasse as sinapses, né? Você relembra a paravivência, você lê, ou seja, são várias atividades cerebrais que você está fazendo. Você relembra, você lê novamente. Então, como se você várias vezes fizesse esse caminho sináptico, por assim dizer. Então, a releitura é muito importante para mim. Inclusive, de aspectos de paravivência que eu tive meses anteriormente, eu só fui decifrar ou entender depois da releitura de um certo tempo dessas paravivências, né? Então, a releitura ela está sendo muito importante para mim. E fora que ela predispõe a você ter outras vivências, né?
Exatamente, porque você está... inclusive, é uma técnica projetiva isso aí, né? Da exaustão mental. Você ficar pensando sobre projeção o tempo inteiro. Então, você reler experiências projetivas ajuda você a ter a experiência projetiva novamente. Ok, obrigada. E através dessa releitura também, Estela, aí você vai adentrando, você vai redescobrindo, digamos assim, as minudências da sua experiência projetiva, ou as minudências relativas aos cons, a novos cons, né, que podem advir dessa experiência projetiva? Sim. Tem um exemplo que, no caso da corrente extrafísica, eu já tive dentro de uma corrente extrafísica e não tinha percebido isso na época. Foi quando eu estava estudando para uma aula de CIP, para lecionar a aula de CIP, que na hora que eu li aquilo, por algum motivo eu estava relendo alguns apontamentos de experiências projetivas de um ano atrás. E aí eu vi que a minha descrição do que eu estava vivenciando estava dentro de uma massa energética que se movimentava em alta velocidade, e era de um continente para outro. E aí eu fui entender um conceito, né, técnico da translocação de uma dimensão para outra, de um ambiente para outro no extrafísico. Aquilo aí eu achei interessantíssimo, porque é importante você conceituar o que você está vivenciando, porque, de novo, né, a questão do reforço das sinapses. A partir daí você fica muito mais lúcido para a próxima vez que você estiver no mesma paravivência. O que a gente não nomina, o nosso cérebro não registra, né? Quer dizer, você precisa dar nominação, você precisa dar um nome, você precisa de um conceito para que o cérebro possa fixar, registrar, né, aquela ideia ou aquela vivência. Vamos por ordem aqui? Vamos lá? Estela, parabéns pelo verbete. Na parafatologia, você fala ali na última linha sobre o extrapolacionismo parapsíquico, né? Gostaria de saber de você se você teve esse extrapolacionismo ao escrever o verbete. Algum, né? Tive. Bom, na verdade, foi um patrocínio, né, o extrapolacionismo. Porque foi um pouco de resistência da minha parte para escrever. De novo, né, aquela questão de você subjugar a sua capacidade. Então, eu estava com uma certa resistência para escrever e teve uma sessão de TENEP específica só, como se eu estivesse exatamente onde eu estou aqui agora, explicando a vocês tudo sobre a sutileza do autoparapsiquismo sutil. Então, depois da sessão de TENEPS, eu realmente entendi, olha, né, foi um aspecto, para mim, extrapolou, né, o que as parapercepções que eu tenho. Então, realmente, foi um extrapolacionismo relacionado ao tema do verbete. E eu vi que, como o amparador estava contando comigo, né, eu falei, então, agora eu não posso fugir, não. Vamos lá. Vamos escrever. E também ali quando você fala aqui na efeitologia, na página 2 também, você poderia ampliar um pouco o efeito das parapercepções sutis no auto e no heterodesassédio? Isso aí tem muito a ver com as minhas sinaléticas. Porque as sinaléticas, elas são sutis, né, pessoal? Então, determinadas sensações que eu tenho no topo da cabeça, por exemplo, quando começa a coçar o topo da cabeça, eu já fico atenta à questão de, olha, tem um amparo aqui nesse determinado contexto, então eu preciso estar mais aberta à assistência, no que eu puder assistir. Então, esse é um processo de heterodesassédio. E muitas vezes, quando eu percebo, por exemplo, estou no campo do professor durante uma sala de aula e eu começo a sentir dor de cabeça, cansaço, sentir determinadas sensações em pontos do corpo, eu já sei que é um processo de acoplamento, que eu preciso ficar mais atenta para não deixar levar, né? Entrar na pilha, como a gente diz em gíria.
Então, precisa fortalecer, precisa focar mais o estado vibracional, manter o estado vibracional para ficar um pouco mais equilibrado e assistir no que for possível. Então, tem muito a ver com as sinaléticas, com as sensações que a gente tem. Vamos lá, agora é a sua vez. Tem que ligar colocando para cima. Espera um pouquinho que... Alô. Na segunda página, interaciologia, a primeira linha, queria que você exemplificasse melhor a interação descanso somático alto para percepções melhoradas. Isso a gente chegou já a comentar um pouco, é a questão de você não deixar acumular sono. No meu caso, teve muito isso. Então, quando eu acumulo muito sono durante vários dias, inclusive o aspecto emocional fica alterado, né? Eu fico irritado quando eu estou com muito sono, né? Quando a gente está com muita fome, quando a gente não atende o soma, a gente acaba ficando alterado mesmo, né? Então, o descanso somático é importante para você estar equilibrado, para mapear, para perceber e registrar as suas percepções, suas parapercepções do dia a dia. Tem a ver um pouco com a questão da energia direcionada à atenção? Quando você está muito cansado, essa atenção, você não consegue dar muita atenção a algumas questões mais sutis, em função do cansaço ou pela baixa energia, baixa... Exatamente. Né? Você não está atendendo o que o seu corpo precisa. Então, você acaba afetando os seus outros veículos, né? O energossoma. É isso mesmo. Obrigado. Parabéns pelo vermelho. Estela, você fala bastante da questão da organização e da questão do detalhismo, né? Da minudência. Na tecnologia, você fala sobre a técnica de detalhismo, as técnicas de rotina. Na parafatologia também fala de rotina, a fatologia também fala de auto-organização. Então a gente percebe que sem auto-organização não tem autoparapsiquismo assistencial. Isso aí já é fato. Agora eu queria saber um pouco sobre a pontualidade, o desafio da pontualidade. Como é que a gente pode correlacionar a questão da pontualidade com o assédio, ou com o desvio, ou com esses 15 minutos? Como é que tem sido a sua experiência nessa questão da pontualidade com a TENEPS, com o dia a dia em geral? Então, esse é um desafio para mim. Então, ainda bem. A falta da pontualidade, na verdade, a gente não pode maquiar isso, né? É autoassédio. É autoassédio. Então, se a gente não se organiza para manter a pontualidade, para chegar no trabalho, para começar o horário da TENEPS, para o voluntariado, para fazer o seu campo de docente, você está se boicotando. Essa é a verdade. Agora, isso é um desafio para mim também. E tem situações, né, que a gente precisa apanhar um pouquinho para realmente entender a importância. Então, a questão da pontualidade, esse está sendo o meu caso para a pontualidade. Então, eu estou conseguindo cada vez mais me organizar para não me boicotar dessa forma, né? Manter a pontualidade nos compromissos que são importantes para mim. Uma questão de respeito a mim mesma e às pessoas que estão envolvidas, né, nesses compromissos. Tem uma abordagem com relação à pontualidade, viu, que é bem interessante, que o professor Everaldo Bergonzini faz. Então, ele traz a ideia, né, não uma hipótese, mas já nem é mais hipótese, mas é o fato, dos efeitos assediadores da impontualidade. Né, em que a pessoa que ela é impontual, ela acaba provocando assédio nas outras pessoas que, por exemplo, ficam esperando por ela, né? Porque quando você, por exemplo, é impontual, você marcou um compromisso com alguém, você não chega no horário, chega um momento que aquela pessoa, né, com a qual você marcou e você está deixando na mão, a tendência dela gerar pato pensenes é grande, você concorda? Né? E aí, exatamente por isso, você passa a ser assediador, de certa forma, desencadeia não só um autoassédio, né, como você colocou muito bem, que é provocado pelo autoassédio, né, a desorganização com relação ao tempo, a impontualidade, como também passa a assediar o outro. Né? Então, esse efeito assediador da impontualidade, da desorganização, ele poucas vezes é pensado, né? Quando a pessoa ela se rende ou ela se torna refém
da condição do tempo, né? Ou seja, refém no sentido negativo, né? A pessoa ela não consegue se organizar na condição do tempo. Agora, a impontualidade é a ponta mais rústica da organização consciencial. A pessoa tem dificuldade de ela se organizar, de ela se manifestar de acordo com a cronologia, que dirá os pensamentos dela, né? Quão desorganizados são. Bom. Vamos caminhar aqui com os teletertulianos, depois a gente passa para as perguntas aí dos tertulianos. Na página 1, Estela, na 5ª linha da fatologia, você exemplifica, por favor, o fato das sutilezas parapsíquicas mais surpreendentes poderem ter raízes na realidade nua e crua. Essa frase eu peguei de um verbete do professor Valdo, achei muito interessante e teve a ver com algumas experiências que eu tive parapsíquicas. Eu vejo muito aqui nesse caso experiências de pré-cognição, ou seja, de premonição, né, de você prever algo e esse algo realmente acontecer. Então, quando você, né, e muitas vezes a pré-cognição não é algo muito lúcido, às claras. Às vezes são símbolos, são formas em que você enxerga um contexto que depois ela se descortina na realidade intrafísica. Então eu vejo muito as experiências de pré-cognição que eu tive, né, nessa frase que eu escrevi aqui. Ou seja, você confirma as sutilezas parapsíquicas através da confirmação da premonição que você teve, né? Ok. Agora na página 2 de binomiologia, na 2ª linha, como podemos desenvolver o binômio autoexperimentação arquivística? Autoexperimentação arquivística? Isso. Então, é justamente a questão de você arquivar, de você registrar o máximo possível as suas autoexperimentações, as suas vivências parapsíquicas de forma geral. Você mantendo esse registro, você consegue cada vez mais qualificar as suas autoexperimentações e desenvolver o seu parapsiquismo. E agora na página 4, Estela, no item 5 da caracterologia, a lateropensenidade. Como fazer o desenvolvimento da lateralidade pensênica? Olha, eu vejo isso tem muito a ver com a questão de um contato maior com o amparo, com o seu amparador. Então, a lateralidade pensênica é o quê? É aquele pensene, o lateropensene é o pensene lateral, coadjuvante. Muitas vezes ele é concomitante com o que você mesmo está pensenizando. Ele pode ser tanto negativo quanto positivo. Mas as experiências que eu tenho, que eu consigo, que eu tive aspectos positivos da experiência, é conseguir identificar insights de amparo. E tem muito a ver com esse pensamento sutil, que vai entrando de forma assim bem tranquila na sua cabeça. E às vezes vai repetindo, vai martelando uma ideia, um insight. Então, você desenvolver a captação de um pensene que não é seu, isso é o desenvolvimento da lateralidade pensênica. E tem muito a ver com a dispeticidade também. Então, quanto mais você entender que muitas vezes pensenes negativos que você tem, na verdade, não são seus, é aí que você começa a entender, olha, talvez essa sinalética seja de assédio. Eu preciso trabalhar com as energias para desacoplar, para conseguir assistir de uma forma mais lúcida, né? Uma consciência, alguma outra, ou até mesmo consim, que às vezes vampiriza a gente, né, no dia a dia. Tem uma relação também com a condição da atenção dividida, não é isso, Estela? A lateropensenidade? Tem, né? Tem tudo a ver, né? Conseguir manter a sua concentração na sua pensenidade, na autopensenidade, mas também ter abertismo, né? Ou ter condições de prestar atenção, mesmo concentrado na sua manifestação, na sua automanifestação, você abrir espaço e atenção para perceber o seu entorno, não é isso? Isso aí. Bom, vamos lá? Vai falando que tá para cima aí. Vai vir, né? Eu tinha aquela dúvida que você acabou de responder, né? O fato lá das sutilezas levarem à realidade nua e crua. E a seguinte, também ali em fatologia, na página 1,
a necessidade da imparcialidade no estado do desenvolvimento parapsíquico. Você podia aprofundar? Vamos conversar mais sobre isso, é importante, né? Muitas vezes, o que eu vejo, que a cultura que eu tive quando criança, a sociedade em geral, a cultura religiosa que todos nós temos, e repressões, isso é muito comum a gente ver crianças parapsíquicas, por exemplo, que são reprimidas, né? Fala, olha, meu filho, isso aí não foi nada, não se assusta com isso não existe isso, né? Então os pais normalmente têm esse tipo de comportamento. Então você acaba mascarando, muitas vezes reprimindo o seu parapsiquismo quando você vai crescendo. E quando você passa a ter acesso de novo às suas parapercepções, muitas vezes elas vêm impressas com essas repressões, com esses condicionamentos, muitas vezes misticismos próprios da religião. Então é preciso entender como que você está interpretando as suas paravivências. Como que você, na verdade, está maquiando, exagerando, ou muitas vezes subjugando a sua experiência. No meu caso, eu subjugo muito as minhas experiências. Então, eu preciso dar mais valor a elas, eu preciso cada vez mais refletir sobre essas paravivências, essas parapercepções. Então, você sempre refutar e estudar as suas paravivências é essencial para você não manter as suas próprias repressões, seus próprios condicionamentos na interpretação das suas parapercepções. Então, essa é a questão da imparcialidade. É muito importante, porque senão não tem as reciclagens. E a técnica que você sugere é essa, da gente estar lendo, escrevendo e relendo, e buscando ali se teria ali alguma contaminação, é isso? Quantas vezes eu não percebi isso nos meus registros? Eu via, nossa, eu coloquei isso aqui, mas isso aqui não foi bem dessa forma. Eu preciso ter mais atenção na hora de registrar. Por exemplo, quando eu tenho dúvida do que realmente aconteceu, ou se realmente foi aquele contexto, eu registro claramente essa dúvida, para não ficar já a interpretação lá. Né? Isso aí faz parte da imparcialidade. Ok, obrigada. Pode falar, vai falar. Aqui na página 3, na argumentologia, eu queria que você falasse um pouco mais sobre a diferenciação de fatos previstos por inspiração extrafísica, oriunda do amparo de função, de mera especulação intelectual ou oriunda de devaneio. Como que acontece? Como que pode se dar esse tipo de diferenciação? A partir do quê? Essa frase eu coloquei muito por causa da minha experiência com a docência. Porque eu percebia que, às vezes, em que eu não estava acoplada e fazendo o rapport bom o suficiente com o aluno, com a questão do aluno, eu acabava devaneando em cima da resposta e não fazendo a assistência necessária. E como é que eu percebia isso? Eu percebia justamente porque o aluno não conseguia, né, entender a resposta, ou não conseguia esclarecer a determinada questão para ele. Então, eu percebi que, olha, tem situações em que eu não estou prestando atenção na leitura energética, não estou fazendo o acoplamento, o rapport necessário com a pessoa para poder realmente ajudar essa pessoa no questionamento dela, ou ajudar ela em qualquer conflito que ela esteja tendo interno. E tem muito a ver com você estar linkado com o amparo de função. Tem muito a ver com isso. Aqui na caracterologia, página 3, o item diferenciação. Como é que a gente pode diferenciar melhor os fatos previstos por inspirações extrafísicas, sejam oriundas do amparo de função, de mera especulação intelectual ou oriundas de devaneio? Vamos a mesma pergunta.
Você viu? Foi a mesma pergunta que ela fez, você viu? Foi. Uhum. Então eu vou fazer outra aqui. Que não, mas tudo bem. Eu acho que se você não prestou atenção, vale a pena. Mas ficou interessante, foi a mesma pergunta que ela fez na sequência. Eu estava com a outra aqui. Não tem problema. Vamos lá. Só um pouquinho. Talvez você possa falar um pouco assim da questão como se dá a profilaxia dessa diferenciação, sabe? Como conseguir identificar isso antes de assim, porque você comentou que quando você via que o aluno não entendia direito o que você estava querendo dizer, né? Então, assim, como isso não acontecer, sabe? Como você entender a diferenciação antes de agir, para agir de acordo com o amparo, sabe? Então, gente, vai parecer que eu estou batendo na tecla, né? Mas é questão da sinalética mesmo. Então, muitas vezes quando a gente tem um pouco de medo do parapsiquismo, a gente não gosta de se jogar. E muitas vezes quando você para fazer o rapport com a pessoa, você precisa jogar as energias, se abrir seus parabraços, por assim dizer, e você realmente acoplar com a pessoa. Então, e tem sinaléticas associadas a isso. Você começa a perceber as energias da pessoa, você percebe a intencionalidade da pergunta da pessoa, porque quando a pessoa ela fala, quando ela penseniza o que ela está falando, ela está jogando uma energia, certo? Tem uma energia sempre associada ao pensamento da pessoa. Então, é a questão da leitura energética do que a pessoa realmente está perguntando. Às vezes a pessoa não está perguntando aquela frase específica, ela está perguntando nas entrelinhas da frase, porque às vezes ela não conseguiu se expressar muito bem, ou não sei, pode estar com vergonha, alguma coisa do tipo. E aí você precisa fazer essa leitura. E tem muito a ver com a sinalética de amparo. Né? Eu acho que tem muito a ver também, né, Estela? Desculpe, eu já vou te passar a palavra de novo. Acho que tem muito a ver também com a condição da intenção ali do assistente, né? Isso que eu ia falar. Porque, às vezes, a intenção do assistente não está voltada para o assistido, que é o foco da assistência, né? Às vezes, a intenção do assistente está voltada para si mesmo. E aí entra naquela condição que ela colocou aqui no verbete, que está muito preocupado se a resposta vai ser a correta, se vai falar com as palavras corretas. Se vai falar bonito, né? Se vai falar bonito. Às vezes, a pessoa fica preocupada se ela sabe ou não sabe responder. Entende? Então, assim, né, Estela, eu acho que esse rapport, esse link, essa conexão para se fazer essa leitura energética com o assistido e, consequentemente, o link com o amparo de função, porque o amparo de função vem pela intencionalidade do assistente, é justamente essa intencionalidade mais direcionada a atender às necessidades do assistido, né? A gente tem que lembrar que o foco, né, a unidade de medida da assistência é o assistido. E essa condição que ela trouxe é exatamente isso numa aula, né? Às vezes o aluno faz uma pergunta e você ouve a pergunta que ele, por exemplo, está querendo saber sobre laranja, mas você responde melancia. E você atende exatamente à necessidade do aluno, porque a informação que ele precisava não era sobre laranja, era sobre melancia, né? E você percebeu, você conseguiu, né, acessar essa demanda, essa necessidade, através do parapsiquismo, através do link das energias, através dessa interfusão do acoplamento que você faz com o aluno. É como se você pensasse exatamente como o aluno pensa. Eu estou trazendo o exemplo que você trouxe, né, da docência, mas isso acontece em qualquer situação, qualquer relação, de esclarecimento, de assistência. Né? Você adentrar no micro-universo consciencial do assistido, você pensar ali como a pessoa pensa, para saber exatamente o que ele está sabendo. Vamos lá. A questão do foco parapsíquico, né? Você está colocando aí, tem a intenção do aluno, às vezes por trás de uma pergunta ele tem uma outra, e de quem está assistindo, está se predispondo a assistir, tem um outro foco. Aí o que eu queria puxar era a mitologia aqui na página 3, o mito do parapsiquismo ser show pirotécnico. Porque assim, eu estou colocando porque eu já ouvi muita coisa assim, né? O que é que você fala aí? O que é que você tem de experiência? Era o meu mito, né? Achava que parapsiquismo tinha que ter um amparador descendo da nuvenzinha, encostando aqui, abrindo os braços, aquela forma bem mística, né? E não é por aí.
são as sutilezas, são os sinais, são os códigos, as observações, aquelas ideias inspiradoras. Isso é parapsiquismo, não é ectoplasmia o tempo inteiro. Existe ectoplasmia, existe efeitos físicos, sim, no parapsiquismo, não é que não existe, não. Mas na verdade, a base, a raiz do parapsiquismo são as nuances, são os detalhismos, são o aspecto do detalhe mesmo. Porque aí você vai conseguir chegar ao conteúdo do fenômeno, né? Que a proposta do estudo da parafenomenologia dentro do paradigma consciencial é nós chegarmos ao conteúdo parafenomênico. E muitas vezes esse show pirotécnico que você está mencionando aqui no seu verbete, ele está mais relacionado, digamos assim, à forma, né? À moldura. Então, é justamente através das sutilezas que a pessoa tem condição de ir descortinando os conteúdos mais, muitas vezes, magnânimes. Tem um binômio, não sei se você conhece, estava me lembrando aqui, enquanto estava lendo seu verbete, que é um binômio que o professor Valdo ele descreve num Boletins da Conscienciologia. Eram textos que o professor Valdo escrevia durante um tempo e foi publicado numa revista chamada Boletins da Conscienciologia, que chama Binômio Descrição Magnitude. Descrição ou descrição? Descrição. Magnitude. Então, a essência desse binômio é as percepções e os eventos parapsíquicos mais discretos, mais sutis, são aqueles que têm maior magnitude. Então, chega a ser até um paradoxo. Isso? Tá? Então, a gente observa muito isso quando você menciona aqui também na sua remissiologia a condição do parapsiquismo intelectual, né? Às vezes é aquela ideia, é aquele insight que vai abrir a frente de uma série de entendimentos, ligações com centrais extrafísicas, credenciais para acessar determinados níveis de comunidades extrafísicas a partir de uma reciclagem pensênica, uma reciclagem consciencial, que você também coloca aqui muito bem colocado como os efeitos desse parapsiquismo mais sutil, mas vem de uma parafenomenologia, de uma parapercepção mais discreta, né? Então, os fenômenos, para eles terem uma magnitude consciencial e assistencial, eles não necessariamente, por esse binômio, essa teoria que o professor trata, justamente são aqueles mais discretos que atingem uma magnitude a nível de conhecimento, de cognição, de discernimento, de lucidez, um alcance, né, tanto sob o ponto de vista intra quanto extraconsciencial maior. Vale a pena você dar uma olhada nesse texto, né? Chama Binômio Descrição, Magnitude, Magnitude e Descrição. Legal, vamos estudar. Beleza? Tudo bem? Terminou com suas perguntas aqui? Vamos voltar aqui para os teletertulianos, Stella? Olha, Infobiologia na página 2. Você pode comentar as questões elencadas, a evitação da parapsicofobia e a superação da descrenciofobia, se possível, exemplificar quais foram as experiências pessoais, fazendo em cotejo com o verbete. No meu caso, o que já foi comentado um pouco aqui, era o meu medão, né, do extrafísico. Então, é a questão da parapsicofobia. Olha, eu não quero saber de entender as energias e de ver consciex, de ver nada do extrafísico, porque eu morro de medo. Então, isso é um aspecto de parapsicofobia. Aprofundando um pouco isso, né, existe a possibilidade até de fazer um estudo de outras existências. Então, o que acontece? Na história, existiram muitas consciências que se machucaram, que foram queimadas vivas, porque eram mais parapsíquicas, tinham maior desenvolvimento, faziam assistência com o parapsiquismo, e na época de muita repressão, na época da Inquisição, por exemplo, muitas pessoas se machucaram, né, com isso. E pode ser que muitos de nós tenhamos traumas disso ainda. Então, a resistência ao acesso ao parapsiquismo pode ter também raízes ainda mais profundas, não só repressões dessa vida em si. Então, a questão do medo do parapsiquismo acaba levando ao aspecto da descrenciofobia mesmo. De você, olha, eu não acredito que realmente eu estou tendo uma experiência parapsíquica, foi uma coincidência.
Ou foi só um sonho, não é? Muitas pessoas têm projeções semiconscientes e conscientes e afirmam a si mesmas que são sonhos. Não, isso foi um sonho, não foi uma projeção. Então, é questão de você superar a partir do momento que você faz a seguinte pergunta para você mesmo. Espera aí, será que foi realmente só um sonho? Será que não pode ter tido alguma conexão com algo a mais, com algo além do que eu não estou percebendo? Então, é justamente essa mensagem aqui que eu queria deixar. Eu vou dar um exemplo, é bem simples, e vou fazer só uma síntese para não haver qualquer identificação. Mas faz mais ou menos uma semana ou duas, eu acordei durante a noite, ainda não tinha feito TENEPS, e disse, nossa, que pesadelo, porque eu sentia ainda a repercussão daquela energia pesada, difícil, e eu lembrei da cena, pelo menos a última, né, de uma consciência sendo atendida, percebi a temática, né, a temática do que estava acontecendo, e mais duas pessoas também da convivência, né, daqui até da conscienciologia mesmo. E o que ocorreu? Quando eu saí de casa, cheguei aqui, a primeira pessoa que eu encontro é uma daquelas duas que estavam lá. E eu fiquei assim um pouco duvidosa de me aproximar e falar sobre o que tinha acontecido, falar da temática, se tinha a ver ou não. Acontece que a pessoa olha para mim e já vem abanando a mão, vem, se aproxima. Eu falei, eu acho que é para eu falar. Então, aí eu perguntei para ela se havia aquela temática com ela, se tinha alguma relação. Ela falou, tem. Ela falou, tem. E aí até contou todo o caso que eu não conhecia. Eu, então, a agradeci, porque ela me falou que aquela pessoa que estava sendo atendida era uma consim, e falou da problemática toda, ainda enriquecendo toda a patologia, e eu agradeci também, porque aliviou a dúvida que eu tinha, né? Eu chamei de pesadelo, uma bela de uma assistência que foi feita, né? Porque o que acontece, quando a energia é muito densa, também dificulta a rememoração. Mas, quando a outra pessoa, quer dizer, ela fez uma assistência para mim, no sentido de esclarecer a situação. Então, a situação ficou esclarecida, e daí passou mais uma semana, aí ela vem para mim e diz assim, olha, outra coincidência, no dia seguinte eu encontro a pessoa. Ela estava mais equilibrada, estava assim, contou a continuidade do resultado, ou da repercussão da assistência que tinha acontecido. Era só isso, assim. Você atribui essa sua experiência, Pilar, à condição da sutileza parapsíquica? Sim. É nesse contexto que você está trazendo, né? Mas veja como, às vezes, a gente está tão envolvido com as condições intrafísicas que a gente interpreta, às vezes, uma assistência como um pesadelo. Como uma ocorrência pesadelar. Foi uma precipitação minha? Foi. E é o que ocorre. E eu acho até natural. Mas eu estava querendo saber se realmente era um pesadelo aquilo, se eu estava interpretando, se a temática... Não, foi exata, foi em cima. Foi em cima, a temática e tal. Porque as coisas não ocorrem tão bonitinha como a gente vê no filme, né? Você olha no filme, tem os personagens, eles comentam, eles falam, interpretam, e não é bem assim. Tem os efeitos especiais, assim, né? Que aí fica tudo não tem bonito, toda essa iluminação, tecnologia, não. Então, depende muito desse nível de lucidez, de entendimento, para ter essa ponderação e poder interpretar e entender e fazer as diferenciações. Que a colega ali falou assim, mas como que a gente faz isso? E eu estava pensando aqui, se eu pudesse fazer com que ela, nesse momento, vivenciasse uma diferenciação. Seria bem diferente, né? Explicar diferenciação, fazer profilaxia de diferenciação, se a pessoa vivencia, se você vivenciar a diferença do fato e de uma intuição, você diz, puxa, será que eu posso ligar essa intuição a esse fato?
aí você percebe o que é diferenciação, né? Então, muito obrigada aí pela atenção. O que você está falando é a questão da realidade, né? Nua e crua, das sutilezas, das nuances, do parapsiquismo, é isso. É a confirmação que você teve, né? Se você for continuar falando, você tem que pegar o microfone. É uma só, parece que é uma só, mas ela é tão complexa, é acontecendo tudo ao mesmo tempo. Então, como guardar tudo aquilo ao mesmo tempo, né? É a mesma coisa que estar aqui e perceber o que está acontecendo intrafisicamente e extrafisicamente. Ai, mudou a luz ali, mudou a temperatura, parece que tem um ventinho aqui na minha cabeça. É do ar-condicionado? É de alguma aproximação? Né? Então, essas diferenciações a gente aos poucos vai aprendendo. Então, isso que você está falando aí, dessa hiperacuidade, a Estela coloca aqui na argumentologia, né, justamente no item hiperacuidade, que é a tal da autoconscientização multidimensional. Né? Você se conscientizar da interação, da sua manifestação nas múltiplas dimensões. Né? Partindo do aqui e agora, mas você agora se manifesta, você está se manifestando, todos nós estamos interagindo e nos manifestando nas múltiplas dimensões. A autoconsciência disso é bem importante. Estrangeirismologia, página 1, professora Estela. Pode abordar a qualificação do know-how autopesquisológico? Quais são os principais mataburros impedidores de uma autopesquisa fidedigna? Quais são os mataburros? Os principais mataburros impedidores de uma autopesquisa fidedigna. Legal. Que ela linkou a explicação disso aqui ao que ela está perguntando depois. Então, acho que eu vou responder ao contrário. O mataburro é justamente você não qualificar o seu parapsiquismo através da falta de estudo das suas paravivências. Então, você precisa estudar as suas paravivências, porque a partir daí você consegue fazer as suas reciclagens intraconscienciais. Entender onde que você está se boicotando, muitas vezes, onde que você está querendo dourar a pílula, em outras ocasiões. Então, a partir daí, você qualifica o seu know-how autopesquisístico. Cada vez mais você vai ficando imparcial. Você vai virando observador das suas próprias paravivências. E com isso você consegue superar as limitações que você mesmo se impõe. Né? Então, o mataburro é isso, são as limitações que a gente mesmo se impõe. Registrando, estudando as paravivências, você se recicla. Muito bom. Na parafatologia, ainda na página 1, primeira linha, você pode abordar a sensibilidade parapsíquica mental somática? É a questão de você... É justamente a questão de você ficar atento a parafenômenos que são mais de nuance. Então, você tem que ter essa sensibilidade mais mental somática. O aspecto da telepatia, da leitura de campo. Então, são parapsiquismos... são fenômenos parapsíquicos mais intraconscienciais, mais associados à percussiência mesmo do que está acontecendo. Então, essa é a sensibilidade parapsíquica mais mental somática. Ela tem um relato aqui de um teletertuliano. Ele conta o seguinte: ontem tive uma experiência ao entrar dentro de um banco. Comecei a mexer as energias, pois normalmente é um local com um holopensene carregado de energias negativas. Percebi uma mini descoincidência pelo mental soma e vi os corpos energéticos, energossoma, de todo mundo que ali estava. Comecei a exteriorizar as energias para todos e vi os paracorpos energéticos das pessoas flutuarem sobre elas. Foi a maior experiência que já tive de parapsiquismo. Tentei fazer de novo e consegui. Anotei tudo.
essa técnica que aprendi, percebendo a presença dos amparadores no local, vejo que teve sincronicidade com a tertúlia de hoje. Eu tive um autoparapsiquismo nessa experiência? Sim, claro. E até extrapolou, né, essa sensibilidade, as parapercepções que o colega costuma ter. É excelente. Agora, o que importa aí? Quais são as sutilezas a mais dessa paravivência? É você entender o que você pode fazer com isso. Então, que nem a pessoa, por exemplo, tem uma clarividência, né? Ah, eu estou vendo do lado da pessoa um chinesinho de barba comprida, baixinho. Legal. O que eu faço com isso? Ah, eu estou vendo os energossomas das outras consciências que estão aqui. Tudo bem, como é que você pode agora aprofundar as sutilezas das suas paravivências? Será que você está enxergando consciências que precisam de mais energia, consciências que precisam de menos energia? Começa na tentativa e erro, ver se você pode começar a praticar assistência nesse tipo de ambiente, exteriorizando as energias. Ver se você aguenta, ver se você tem estofo, né, energético para isso. Isso aqui aí você vai continuamente desenvolvendo a sua sensibilidade parapsíquica. Tem a ver com o que a gente falava, né, do conteúdo do fenômeno, né? Isso vai servir para quê, né? Isso tem relação com o quê, né? A canção do conteúdo parafenomênico. Stella, eu vou me possibilitar fazer uma pergunta para você aqui, porque eu estou curiosa. Na sua apresentação, a gente viu que você se tornou voluntária, iniciou a docência, TENEPS, tudo em 2012. Foi. Fala um pouquinho da sua trajetória, assim, dentro da Conscienciologia, e como é que foi o fato de você ter encarado esse desafio, esses 3 desafios, assim, interassistenciais, no mesmo ano. E você, na condição de neoverbetógrafo, você apresenta as ideias de uma forma muito bem estruturada, você é muito tranquila, né? Muito calma na explanação das suas ideias. Eu estou curiosa para saber um pouquinho assim, da sua trajetória e como é que você chegou na Conscienciologia. Conta um pouquinho para a gente. Na verdade, foi a minha tia de Brasília que me mostrou as ideias da Conscienciologia em 2001. Ela falou, olha, Stella, muito legal isso aqui. Eu sempre fui muito ligada a aspectos de espiritualidade. Sempre estudei muito, desde da pré-adolescência. E aí eu resolvi ir com ela, fazer o curso do nada. Fazer o curso CPC, se eu não me engano, que a gente fez no IPC lá de Brasília. Então, naquela época eu fiz o curso, foi muito impactante. Inclusive, teve algumas questões mais de crises internas. Falou, olha, eu acho que eu não estou preparada ainda para isso, eu acho que isso é demais para mim. Então, eu acabei entrando na questão da faculdade, terminar a universidade, um namoro mais sério, comecei a trabalhar, noivei, casei, formei família. Então, aí foi 10 anos sem estudar, sem fazer autopesquisa, mas sempre com a tal da pulga atrás da orelha, né? Tem alguma coisa mais que eu preciso fazer, eu não sei o que é. E sempre vinha relembrança do curso que eu fiz, de outro laboratório que eu fiz. E aí foi quando surgiu a possibilidade de fazer o CIP em Goiânia, quando eu estava morando em Goiânia. E aí, depois disso, eu resolvi, falei, não, agora que eu estou aqui, então agora eu vou investir de vez nisso. E meu sentimento é na verdade, recuperar o tempo perdido. Então, eu sempre estou com pressa. Então, o voluntariado começou em 2012, por causa da falta de voluntários em Goiânia. Você mora em Goiânia atualmente? Moro em Goiânia atualmente. Na época, em 2012, por causa da falta de voluntários, acabou que a gente teve a oportunidade, eu e outra colega, de desenvolvermos a docência rapidamente. Então, a gente encarou o desafio. E a TENEPS vinha muito na minha cabeça, esse tal de martelo em cima da cabeça o tempo inteiro. A ideia da TENEPS, da preparação na TENEPS. Então, juntei bastante coragem e resolvi começar a TENEPS também no fim de 2012. Então, é isso. A sensação é de correndo atrás do tempo perdido. Muito interessante. Olha, muito bom. Me chamou a atenção, né? Voluntária, docente, tenepsista, tudo assim, no mesmo ano. Você é bastante centrada, assim. Você coloca as ideias de forma muito bem colocada, né? Oi?
Exatamente. Literalmente ela foi levando as coisas de jeito. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui, aproveitando esse gancho que você deu da TENEPS. Qual foram digamos assim, os ganhos, os benefícios, enquanto tenepsista, e as vivências, as experiências que você teve, para acrescentar nesse tema que você trouxe para a gente aí, do autoparapsiquismo sutil? Como que você vivencia a sutileza autoparapsíquica durante a TENEPS? Tem muito a ver com uns insights que eu tenho durante a TENEPS. Então, como o meu parapsiquismo não é muito parafenomênico, tem muito mais a ver com as ideias, com os insights que eu tenho. Então, eu registro, sim, as clarividências, as clareaudiências, qualquer aspecto sobre isso, mas eu presto muito mais atenção nos insights, que são eles que eu percebo, pela minha pesquisa, que estão me ajudando a alavancar muito mais o meu parapsiquismo. E os insights são muito sutis. Muitas vezes eu não dou valor a esse insight no momento, né? E depois eu vejo que eu perdi algumas oportunidades. Então, você poder você dar valor a isso, você relevar qualquer sensação, um pensene diferente, isso aí ajuda muito na hora de prestar assistência na TENEPS mesmo. Bom. Que talvez você não queira falar, mas fica à vontade, tá? Você é geóloga, né? Mestre em geologia econômica. Nós estamos tendo a 1 quilômetro daqui um evento com uma geóloga mestre em geologia econômica. Vocês são amigas, vocês se conhecem, se conheceram, vocês estudaram juntos? Pode falar, isso interessa isso, compartilhar isso pra gente? Assim, a gente já se falava pela internet, eu e a Juliana. A gente se conheceu ontem. Muito interessante. A gente trabalha num ramo bem parecido da geologia. E seu interesse por processo de vidas passadas, então, foi uma mega sincronicidade, né? Porque você é a mesma formação e você veio apresentar o verbete, porque parece que vocês se combinaram, né? Não, eu vim para o fórum justamente porque eu tenho muito interesse pelo tema sobre África. Me identifico bastante e achei interessante, né? Então, e a oportunidade de conhecer a Juliana, conhecer a experiência dela com o trabalho de geologia na África. Então, foi muito interessante conversar um pouco com ela, ver quais que foram as experiências dela na África, realmente muito ricas, muito interessante. Você veio aqui para justamente fazer o fórum, né, da Seriexologia, que está estudando a personalidade consecutiva, né, da Emily Hobhouse, né, que é a Juliana Costa, e aproveitou e veio defender o verbete aqui. Isso aí. É isso? Tá bom. Agora, em Pensenologia, Estela, na página 1, no final da primeira linha, você pode comentar como funciona a atenção à sutileza da mudança de bloco pensênico? Isso aí tem a ver com também a questão da lateropensenidade. Então, às vezes você começa a pensar em aspectos negativos e se você não tiver atenção e perceber, peraí, será que por que eu estou pensando sobre isso? Será que isso realmente é meu? Aquela frase famosa, né? Eu estou pensenizando ou estou pensenizando por mim? Então, você estar atento à mudança de bloco pensênico te ajuda a fazer esse mapeamento, esse entendimento de intrusão pensênica mesmo. Muito bom. E aqui na parafatologia, na última linha, você já respondeu algo a respeito, mas acho que vale a pena você... é uma oportunidade para você aprofundar, expandir, né, suas abordagens. É sobre o extrapolacionismo parapsíquico, né? Você pode falar mais a respeito? De repente, você pode repetir, talvez a teletertuliana não tenha ouvido, né, a sua resposta com relação a isso. Pode repetir a sua experiência, né, que você comentou aqui de um extrapolacionismo, né, contextualizado aqui com o tema do verbete. Assim, um outro exemplo de extrapolacionismo que eu vivenciei foi no começo da TENEPS. Foi um turbo que o amparador... percebi que foi um patrocínio
justamente para entender, uma extrapolação para entender como é que poderia ser a TENEPS depois de um certo tempo, de uma experiência com a própria TENEPS. Então, vinham na tela mental consciências, o nome inteiro delas, a cidade onde ela morava, o trabalho que ela fazia, e vinha a esterilização involuntária de energias junto. Isso foram dos primeiros dias da TENEPS, várias consciências chegando ao mesmo tempo. Então, esse foi um exemplo de extrapolacionismo na TENEPS. Então, o que tem a sutileza a ver com isso aqui? Tem a ver assim, olha, o que eu vou fazer com relação a isso? Certo? Então, como é que eu posso ficar atenta às nuances para chegar a esse patamar? Ou quanto mais você, mesmo você sendo um sensitivo veterano, um parapsíquico veterano, um tenepsista veterano, quanto mais eu conseguir ter a atenção dividida, né, e multiplicada através das várias sutilezas que você está vivenciando concomitantemente, isso aí gera o extrapolacionismo. Gera você conseguir correlacionar aquela paravivência específica com outras consciências, com eventos posteriores, eventos pretéritos. Então, realmente a atenção às nuances, às sutilezas, é a condição básica para você, e ferramenta muito auxiliadora para você desenvolver mesmo a autoconscientização multidimensional. Em argumentologia, na página 4, o item 9, quando você fala teática, a superação do subnível paraperceptivo e aprofundamento da transcendência da própria realidade, queria que eu só aprofundasse mais o que é esse aprofundamento da transcendência da própria realidade. Tem a ver com a especialidade do verbete, da autopercussienciologia. Porque quando nós estamos aqui no intrafísico, nós estamos imersos em uma energia mais densa da própria dimensão que a gente está agora, né, vivendo, existindo. Então, não temos, muitas vezes, se a gente não tem o desenvolvimento do parapsiquismo para isso, a gente não consegue acessar o que é a nossa própria realidade, a nossa própria essência, que tem a ver com a percussiência, o entendimento da sua própria essência. Isso tem a ver muito com o tema do fenômeno da cosmoconsciência. Então, você acessar a sua própria essência, a sua própria realidade, tem a ver com a hiperacuidade, né? Então, no fenômeno da cosmoconsciência, você é a possibilidade maior na vida intrafísica de você acessar, né, de hiperacuidade, de você ter a sua hiperacuidade. Então, o que a gente é aqui no intrafísico é como se fosse uma cópia suja, assim, meio amassadinha, às vezes até rasgada, do que a gente realmente é, do que nós realmente somos como consciências, né? É aquilo da gente se entender como consciências também, né? Exatamente. A gente se vê, a gente o tempo todo enxergar a nossa paraprocedência. Nós não somos esse corpo aqui. Nós somos consciências extrafísicas, multimilenares, com muitas experiências acumuladas e vivências, entendimentos que é importante recuperarmos isso, que é o cons, né? A nossa unidade de medida consciencial. Quanto mais a gente conseguir recuperar os cons, mais a gente vai acessar a nossa própria realidade, o que a gente realmente é. Aqui na fatologia, você coloca nos 2 primeiros itens o recolhimento íntimo e autorreflexão. Poderia ampliar com o que você considera a respeito do autoparapsiquismo sutil? Esses 2 itens. A questão, a introspecção é importante para você, justamente o aspecto do meta-pensene, que é o pensene da reflexão. Você pensenizar sobre o seu próprio pensene. Então, o recolhimento íntimo, ele é importante para você fazer essa autoavaliação. E eu vejo que com o recolhimento íntimo, com a introspecção, ajuda muito fazer essa autorreflexão, entender o seu comportamento, entender no que você pode melhorar, se reciclar.
Você falou um pouquinho do seu parapsiquismo, que é um parapsiquismo mais impressivo, que você chama isso de parapsiquismo impressivo. A pessoa vai, ela pega o conteúdo, ela não está preocupada se é negro, se é branco, se tem a carinha, se apareceu, quem apareceu no campo. Ela pega o conteúdo. Podia falar um pouco sobre isso? Na verdade, esse é o meu sonho de consumo, né? Ter isso aí bem desenvolvido. Que muitas vezes alguns aspectos da paravivência me atrapalham a minha parapercepção. Suponho que não só a minha, né? De outras pessoas também. O ideal realmente é o parapsiquismo impressivo, é você entender o conteúdo, você entender o porquê daquele contexto, de você estar naquele contexto. E o que você pode fazer com relação àquilo. Eu acho que isso aí que é o mais importante no desenvolvimento parapsíquico. Mas parece, pelo que você explanou aqui no verbete, pelo que você contou das suas experiências, você chegou a mencionar isso, né? Acho que é isso que o Cláudio está trazendo. O seu perfil parapsíquico é um perfil mais voltado para a condição da paraperceptibilidade mental somática, mesmo que você vai estar utilizando de atributos mentais somáticos enquanto, digamos assim, pontes, né, ou enquanto captor, você vai perceber a multidimensionalidade através de determinados atributos mental-somáticos. Com isso você vai tendo assim, diferenciações de perfis parapsíquicos. Tem até um verbete chamado perfil parapsíquico que mostra bem isso, né? Quais são os canais, né, de aquisição da paraperceptibilidade, das informações parapsíquicas. Isso pode se dar através da parafenomenologia mais visual, por exemplo, na condição da clarividência, outros têm a clareaudiência, né? Outros têm a sensibilidade energética, mas me parece que a sua característica está voltada muito para esse parapsiquismo mental somático, que é algo que você menciona aqui no seu verbete, a partir desse parapsiquismo que é chamado parapsiquismo impressivo, né? A pessoa ela captar a ideia, mas em detrimento a formas, né? ou a manifestações, exatamente, parafenomênicos mais, digamos assim, mais grosseiros, né? mais primários. E aí, dentro dessa pergunta, dessa observação, até dentro do que o Cláudio fez, eu queria que você falasse assim, se você já identificou alguns traços de temperamento que facilitam esse desenvolvimento, essa aquisição do parapsiquismo mais sutil. Eu gosto muito de estudar, eu gosto bastante de ler. E é interessante que a gente estava comentando aqui, a leitura sobre os próprios apontamentos. Então, essa técnica eu já bati várias vezes hoje aqui. Então, isso é uma técnica que está me ajudando a desenvolver mais esse parapsiquismo. Um outro ponto muito importante é a questão do domínio emocional. Porque tem muito a ver com a polinomiologia que eu coloquei da interação. Foi no polinômio ou foi na interação? Foi na binomiologia, que é o binômio controle emocional, perspicácia auto-parapercepciológica, e também foi na interaciologia, na interação mental-soma, psicossoma, energossoma e soma. Ou seja, não adianta a gente fazer a técnica dos 20 AVs por dia, focar bastante no trabalho com as energias, fazer bastante leitura, se está deixando de lado um entendimento maior sobre o psicossoma, sobre como que você lida com as suas emoções. Então, tem muito a ver com essa interação entre os diferentes veículos de manifestação. O parapsiquismo tem a ver com o domínio desses veículos de manifestação. Agora, o que a gente ressalta aqui? O parapsiquismo impressivo foca mais nos aspectos mental-somáticos, por assim dizer. Então, você ajuda a ter o domínio do mental-soma, do seu discernimento, sobre os diferentes veículos. E se eu não controlar as minhas emoções para desenvolver esse parapsiquismo, daí eu vou ter dificuldades nesse desenvolvimento. Porque a emoção vai preponderar sobre a parapercepção. Justamente também esses dois itens de autorreflexão e recolhimento íntimo ajudam nesse aspecto do domínio do psicossoma. Porque é difícil a pessoa que tem muita perturbação emocional que possa conciliar a autorreflexão. Pelo menos a técnica da autorreflexão de 5 horas, né, que propõe
o professor Valdo. Exatamente. Então, isso que você coloca aí é importante porque esclarece o relacionamento com o parapsiquismo sutil. E como é que você faz essa questão do domínio emocional? Aprofundando isso, tem um verbete muito bom que se chama autodomínio emocional despertológico, que tem a ver com as mini emoções que a gente apresenta no dia a dia, e se a gente não fizer o correto detalhamento disso, mapeamento disso, não fazemos as nossas reciclagens ou desenvolvimento parapsíquicos relativo a isso. Então, mini acanhamentos que a gente tem, mini raivas, mini paixonites agudas, mini depressões. Isso aí a gente tem todos os dias, todos nós temos isso todos os dias. Né? E a gente e muitas vezes precisa fazer esse mapeamento para você entender o que está atrapalhando na sua parapercepção. Você está frisando bem a questão da não neutralizar, mas deixar fluir, mas conscientemente, é isso? Você não é reprimir. Porque neutralizar pode cair no problema da questão da repressão. Então você fala, então você precisa registrar o que você está sentindo. E tem que deixar isso fluir mesmo, que nem você falou. Para daí você entender como que você pode burilar isso, trabalhar isso. Perceber, observar, registrar para superar, né? Exatamente. Acho que é nesse o que você sentido, vai fazer com isso? O que você vai fazer com isso, né? Você tinha uma pergunta? Eu já te passo, tá? Uhum. Alô, alô. Me chamou bastante a atenção teu verbete, a forma como você fala aqui, porque tem assim uma profundidade, né? Tem uma atenção bem interessante que eu acho que é necessária mesmo para desenvolver o autoparapsiquismo sutil. E aí eu fiquei perguntando assim, ela não botou dispersão em lugar nenhum? Fiquei me perguntando e procurando dispersão aqui, né? Porque... E aí depois eu fui concluindo com o que ela falou, ele e você de novo, assim. Isso é muito psicossomático, né? Então talvez tenham pessoas que já tenham superado isso. E aí não aparece mesmo no teu verbete. Acho que tem a ver com a sua conquista. O que é que você acha? Não, na verdade eu quis focar no aspecto mais homeostático mesmo, do autoparapsiquismo sutil. Agora, o devaneio tem a ver com as cunhas mentais. Tem a ver com o processo de assédio, pelo menos na minha experiência. Então, tem a ver com a intrusão pensênica, e quando a gente dá a cunha mental, ou seja, a gente dá a abertura de um pensene mais negativo, mais patológico, a gente acaba deixando isso, a gente se deixa levar, e o devaneio é um processo muito sério, né? A dispersão, o devaneio. Isso aí tem muito a ver com questão de heterassédio mesmo. De intrusão pensênica, de consciex, e às vezes até de consim também. Né? Consim sobre consim e consciex sobre consim. A própria o quê? Autossedialidade, a cunha mental é isso, né? Você dá abertura pro assédio, né? Oi, Estela, eu fiquei curiosa também quando você colocou ali, né? Você fala do diário parapsíquico, a planilha, né? Que você também elaborou para fazer os registros. Você poderia falar um pouco dessa planilha? Ela já foi você que organizou? Eu comecei a ter uma ideia sobre essa planilha e depois a minha colega de quarto da CP2, ela me mostrou a forma como ela fazia a planilha dela, até ela me mostrou, achei interessante, peguei algumas ideias dela. Aí eu separo a planilha, eu coloco na planilha uma coluna de data, dia da semana, ano, data, coloco quais que foram os principais pensenes associados durante a paravivência, quais que foram as sinaléticas associadas à paravivência, descrevo a paravivência com detalhes, né? E coloco a observação. Então, o meu diário parapsíquico tem essas colunas e eu vou preenchendo elas, né? Primeiro eu transcrevo no papel, né?
e depois eu passo para em formato digital. Por dia, quantas assim, anotações você faz nessa planilha? Normalmente eu faço no início da manhã, Uhum. a partir do que aconteceu na TENEPS ou durante a madrugada. E aí, se eu tenho alguma paravivência no dia a dia, no trabalho, alguma outra situação, eu registro, eu levo sempre o bloco comigo na minha bolsa, né? Então eu faço o registro de preferência na hora. Mas é muita questão da auto-organização, né, pessoal? Às vezes eu não tenho o suficiente, não. Deixo passar a informação. Ok, obrigada. Estela, meus parabéns pelo seu verbete, sabe? Na condição de neoverbetógrafo, na minha opinião, você estreou muito bem. Você tinha comentado aí no início, antes de começarmos aqui, que você já enviou algumas outras propostas de título, né, para novos verbetes, não é isso? Então, a gente aguarda ansiosamente os seus novos verbetes. E eu tenho uma questão aqui para você, até utilizando a sua crescendologia, que você coloca aqui, registros organizados, gestação consciencial. Está nos seus planos, na sua meta, fazer algum livro, algo sobre esse assunto, as suas experiências parapsíquicas mais sutis? Sim, a médio prazo. Então, tá bom. Então a gente aguarda também aí a sua gestação consciencial, tá bom? Já estão pedindo logo aqui essa produção. Como você falou, né? Você está recuperando o tempo perdido, vamos colocar assim, né? Então, docência, voluntariado e TENEPS no mesmo ano, saiu um livro agora, você já pegou o jeito, não é isso? Parabéns, então, tá, Estela? A gente aguarda seus próximos verbetes. Muito obrigada a participação de todos, tertulianos e teletertulianos. Nossos agradecimentos à equipe e vamos aos nossos comerciais. Obrigado. As pontuações da tertúlia de hoje são 22 assinaturas no livro de presença, 19 perguntas presenciais e 17 perguntas respondidas online. Hoje nós temos um recado. A Valdirene com Acoplamentarium. Boa tarde a todos. O convite é para o curso Acoplamentarium, que vai acontecer no final de semana de 7 a 9 de novembro no campus CAEC. Os EPICONs serão Amin Lascani, Wildenilson Signorini e Tony Muscoff. A temática deste acoplamentário será amparalidade. O objetivo do acoplamentário é o desenvolvimento do parapsiquismo através das técnicas do acoplamento energético e da clarividência facial. Os interessados no acoplamentário podem procurar a recepção do CAEC ou através do telefone 45 3525 2652. Obrigada. Para amanhã, teremos o verbete Interação Mãe-Filha, especialidade Conviviologia, com a verbetógrafa Marília Kattenbach. Obrigado e boa tarde a todos.